Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora de falarmos do mercado do boi gordo. Um mercado pressionado, preços em São Paulo já na casa dos R$ 215 por arroba. Os negócios, enfim, estão deixando aí o pecuarista preocupado, porque o que está acontecendo é que tem uma oferta no mercado que não está sendo aí acolhida, né? Sendo tomada aí pelas demandas, seja de exportação, seja de mercado interno, e isso está gerando aí um problemão para o setor que tem aí uma diferença muito grande entre oferta e demanda e, portanto, justificando aí essa pressão gigante nas cotações da arroba do boi gordo, com preços caindo muito rapidamente do início do ano para cá. Quem ajuda a gente a entender um pouquinho mais do que está acontecendo é o meu amigo Iberville Neto, lá da HM Agro. Está aqui já o Iberville com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado aí do boi gordo, principalmente no momento em que a oferta está surpreendendo. É isso mesmo, Iberville? Olá, Alexandre, olá a todos. Alexandre, a gente tem, o mercado é uma composição de diversos fatores, mas se for para eleger um culpado esse ano, a gente está falando desse aumento da oferta principalmente de vacas e novilhas e gerado pelos investimentos dos últimos anos, é o famoso ciclo pecuário, né, que a gente sempre comenta dele, mas esse ano esse aumento de oferta ele tá sendo forte aí na precificação do boi. E daí a gente estava fazendo umas contas aqui, Berville. Esse aumento de oferta está justificando um dos maiores abates aí dos últimos anos, é isso? Alexandre, quando a gente pega a variação dos abates, se a gente pegar os dados CIF, de abates sobre inspeção federal, né, que representam a maior parte dos abates, aí, um pouco mais de 70%, números arredondados, a gente está falando de um aumento até julho, nos dados parciais, de 9%, na comparação com o mesmo período do ano passado. E esse aumento, se a gente considerar que, vamos dizer, se a gente extrapolar isso para o ano, ele é o segundo maior aumento da última década. Só em 2013 nós tivemos 10,6% de aumento é, nos abates aí de um ano para o outro. Nesse caso, esse 10,6% já considerando todos os tipos de inspeção, né? Mas também abates formais. Pois é uma situação que preocupa então e que aparentemente a gente vai continuar vendo, Iberville? Essa oferta além da demanda, ela é uma tendência para o resto do ano? Alexander, do lado da oferta, a gente tem agora a chegada do volume de animais confinados, né? Os dados do IMEA, segundo o último relatório do IMEA de expectativa de confinamento, ele projeta uma oferta de gado de confinamento em Mato Grosso relativamente estável entre julho e novembro, ou seja, uma continuidade do patamar atual de oferta, pelo menos segundo o relatório que saiu faz poucos dias. Só que, paralelamente a isso, a gente deve ter uma diminuição gradativa da oferta de animais de pastagem, né? Então, uma continuidade dessa diminuição, que também essa oferta já foi maior, né? Agora, se essa diminuição vai ser suficiente para permitir que o mercado reaja, a gente tem que acompanhar. Mas do lado da oferta de pastagem, a tendência é que menos gado saia à medida que a gente entre aí na seca, né? Entre não, né? Continue na seca, já estamos, né? Esse aumento de confinamento, então, para o segundo semestre, não é nem tão grande assim, Iberville. Na verdade, a distribuição é relativamente estável nesses próximos meses, segundo esse relatório, mas quando a gente fala de volume total confinado em Mato Grosso, o relatório ele traz um número, inclusive, 4,5% menor do que no mesmo período do ano passado. O relatório da mesma época de 2022 trazia um pouco mais de gado aí na expectativa do IMEA, a queda de 4,5%. Bom, então isso já é uma boa notícia, dá para dizer isso? Pelo menos uma talvez redução de oferta aí, podendo ajustar essa relação de oferta e demanda? Sabe, menos gado acaba sendo
melhor para o mercado, né? Mas a gente está falando de um volume geral de gado ao longo desse ano grande, né? Então, eu não sei se dá para a gente apostar muitas fichas que essa queda no volume de gado confinado vai ser suficiente para virar o mercado, né? Nós estávamos com essa expectativa até algumas semanas, mas essas últimas quedas elas deram vamos dizer, uma surpreendida na magnitude, porque a gente está passando por um período de entre-safra, mais uma vez, sem que ela dê muito as caras, né? Isso aconteceu nos últimos 3 anos, praticamente. Mas, historicamente, mesmo em anos de descarte, a gente não tem vamos dizer, uma entre-safra com preços menores na média histórica. O que tem acontecido em 2021 a gente pode atribuir uma parte da culpa ali pro que aconteceu de setembro em diante, mas até setembro a gente tinha um mercado um pouco mais sustentado, né, mais firme. Agora, 2022 o mercado caiu o segundo semestre inteiro, né? E agora 2023 o mercado tem trabalhado com essas quedas e pressionado. O ponto é que com essas quedas do boi, isso vai melhorando e vai acomodando a nossa competitividade lá fora, a margem da indústria, quando a gente considera o preço da carne exportada, mesmo esse preço estando em queda, ela está num patamar interessante frente à arroba do boi gordo, um patamar nos melhores aí do último ano, pelo menos. Então a gente tem alguns aspectos que, à medida que esse boi vai caindo, ele vai se tornando mais atrativo lá fora, a carne vai repassando um pouco dessa queda, isso vai estimulando o consumo doméstico, que quando a gente pega a disponibilidade interna de carne bovina esse ano, ela aumentou, em umas contas preliminares, alguma coisa em torno de 14% no primeiro semestre. Então, tem sido escoada mais carne, mas essa carne a mais que está sendo escoada, ela não está sendo comprada por uma dona de casa com poder de compra para pagar caro nessa carne. Então, ela está sendo escoada a mais porque os preços têm caído, né? E como é que a gente entende então esse movimento? Isso é bom para quem, Iberville? Quem que está tendo aí lucro ou vantagem, enfim, nesse movimento de pressão da arroba? Alexandre, essa queda de preço do boi, ela vai dando mais tranquilidade para a indústria, mas quando a gente fala vamos dizer, se a gente estiver falando da mesma relação entre preço de venda e preço de compra, é melhor para toda a cadeia que esses preços estejam maiores, né? O que eu quero dizer? Se a gente vender algum produto aí com 20% de lucratividade, a margem é a mesma, mas um produto mais caro deixa mais resultado dentro da indústria também, assim como quando a gente faz uma conta para confinamento, melhor seria se os preços estivessem mais elevados para a cadeia como um todo. Agora, essa queda está sendo ruim para quem só vende, que no caso a gente está falando de cria e ciclo completo, sem dúvida. Quando a gente fala do confinador, nesses níveis de preços que a gente tem no mercado futuro, tá ruim para todo mundo, para quem produz. E pensando em indústria, tem essa ponderação de que a carne veio caindo, mas os preços da matéria-prima vieram caindo bem. Então, vamos dizer, o problema ficou mais mesmo, como sempre, aí para quem produz, né? Para quem produz, que eu digo, para o primeiro elo da cadeia. A margem da indústria é positiva nesse momento, Iberville? Alexandre, quando a gente pega a relação entre a carcaça e o boi, ela está, até se a gente considera os números do CPEA, ela está historicamente boa. Se a gente considera outras fontes para preços da carcaça, ela está historicamente dentro aí da média. E quando a gente fala de preço de exportação, se a gente pegar a cotação média da tonelada exportada, agora parcial de agosto, em torno de $4.500, dividir pelo preço da arroba em dólares, a gente tem alguma coisa em torno de 103 arrobas, 104 arrobas por tonelada exportada. Uma relação de troca, né? O que o frigorífico recebe, tonelada exportada, o que ele paga, arroba. E essa relação aí em torno de 104, ela é a melhor desde julho de 2022, quando a gente teve os picos ali de preços da tonelada exportada na casa de $6.500 em julho, $6.800 em junho. Então lá
com a venda de uma tonelada de carne, o frigorífico comprava 108, 109 arrobas. Agora ele está comprando 104, a melhor margem do meio do ano passado. Tá? Então, Mas a diferença é que lá o frigorífico ganhava com preço alto da carne. Aqui ele está ganhando com preço baixo do boi, né? Da isso, matéria-prima, né? exatamente, Alexandre. E aí, quando a gente fala dessa relação, vamos dizer, se a gente está na mesma relação, patamares maiores, sobra mais dinheiro para o frigorífico pagar os seus outros custos e tirar o lucro. Então, a mesma relação num patamar de preços maior é melhor, seria melhor para a indústria também. Então, não quer dizer que a mesma relação hoje, se a gente pegar uma relação igual a do ano passado em patamares maiores, é a mesma coisa para a indústria. Não é, mas dá para ver que a maior queda de resultado não ficou com esse elo, né? É. E isso a gente está fazendo as contas, Iberville, pelo que eu entendi, para a indústria que exporta, né? Isso, aqui a indústria que exporta, e quando eu comentei a respeito da carcaça, aí já pensando nessa parcela de oferta Consumo que fica no interno. mercado doméstico, ou da indústria que trabalha só com o mercado doméstico, né? Quando a gente faz a relação do boi com a carcaça, que está na média histórica não, um pouco melhor do que a média histórica, se a gente, dependendo da fonte que a gente pega, e se a gente for para os números oficiais ali do CPEA, usar referência CPEA para carcaça e referência CPEA para boi, aí a gente está falando, inclusive, de uma margem historicamente boa, bem boa. Mas é que os preços no atacado, aí, se a gente considerar a referência do CPEA, eles ainda estão um pouquinho atrasados nessa queda que a gente tem observado no mercado, Hoje a gente está na falando nossa leitura. de um boi casado de quanto no Brasil, Iberville? Boi casado em torno de 14 para 15 reais seria uma referência de boi casado. 14 reais, 14,50. É, né? Bom, Isso, nessa conta aqui, que eu considerando os dados do CPE, a gente estaria um boi mais acima de 16. Então, por isso que tem essa essa margem diferença, mais. mas em ambas as contas, aqui o objetivo não é nem falar qual que está mais aderente, porque cada um tem sua metodologia, etc. A questão é a tendência, né? A gente não está falando de margem apertada em nenhum dos dois valores, Não estamos falando de historicamente. frigorífico trabalhando com prejuízo, né? O prejuízo a gente já coloca outras contas, mas assim, historicamente, se agora não está bom, ele trabalha com prejuízos maiores em outras situações, né? O frigorífico que está em prejuízo agora é porque ele vinha com contas bem ruins aí há alguns meses. Então, historicamente, é que a gente, só para não entrar no mérito de cravar lucro ou prejuízo, porque a gente não está falando do custo total da indústria, mas a relação entre esses preços está historicamente dentro de uma média e na exportação historicamente interessante. É, Para eu, eu, falar assim, cravado o que a gente tem de dados na mão. eu falei isso porque nessa conta sua não está embutido aí os subprodutos, ou tá? Não, não. Aqui a gente tem é, subprodutos, só que também quando a gente fala de custo, a gente só está considerando o boi, né? Então a gente está considerando o quê? O principal produto da venda e o grande custo da indústria, que é a compra da matéria-prima. Aí a gente tem que colocar todo o custo com frete, mão de obra, eletricidade, etc., do lado dos custos, e a receita a gente soma também a questão de couro, sebo, derivados. Então tem, tem mais custo e mais receita do que nessa relação de troca mais simples, mas ela é a grande variável. É a mesma coisa quando a gente vai falar de um confinamento, se a gente vai falando de relação de troca boi gordo, boi magro e milho, explica quase todo o resultado. Muito bem. Bom, Iberville, temos participação aqui, o Aurélio Rosa. A China está precificando uma compra abaixo de US$ 5.000. Qual vai ser o impacto para a indústria? O mercado já está precificando uma arroba para São Paulo de volta aos R$ 200 por arroba? Duas perguntas numa aqui, Iberville. O impacto para a O indústria, mercado, eu você acabou de fazer essa conta, né? Mesmo com esse patamar mais baixo da tonelada para a China, ainda assim as indústrias estão tendo um bom resultado por conta do preço, do custo baixo que elas estão tendo também com a matéria-prima, né? isso. Obrigado pela pergunta, pela participação. Acabou que eu não peguei o nome aqui para agradecer, É o mas o que Aurélio Rosa. Aurélio, obrigado pela pergunta, Aurélio. Vamos lá.
o último dado parcial, agora se a gente pegar os dados, os preços parciais de agosto, a gente está falando de uma tonelada exportada de $4.500 para carne bovina. Uma queda de 26% na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, realmente está abaixo. O seu comentário foi sobre China. Então, esses dados parciais eles ainda não são separados por país. Mas quando a gente observa aí um histórico desses últimos meses, o ágio China na carne exportada, tanto que China tem pago a mais do que a média de outros clientes, não tem sido tanto a mais. Então, vamos dizer, realmente, a gente está falando aí de uma tonelada abaixo de $5.000. Só que como a gente considera essa queda forte da arroba nos últimos meses, a gente tem uma relação para o frigorífico, como a gente vinha comentando aí, historicamente, pelo menos no último ano, é interessante, considerando essas duas referências de preço. 4.500 para venda e na casa aí de 215 para compra. Com a ponderação de que a gente está falando de um preço São Paulo, né? Porque quando a gente pega os preços por planta ou por região de exportação de carne bovina, eles não variam tanto quanto o boi. Então, quando a gente pega um frigorífico que está lá em Rondônia comprando um boi, eu não estou com o preço na mão aqui, mas deve estar na casa dos 190, 180 e uns quebrados, a gente está falando de uma margem ainda melhor, porque o preço de venda dele não cai tanto. Quando a gente pega dados aí estratificados por município, por estado. Então, isso aqui ilustra o cenário no preço mais caro, ou um dos preços mais caros da matéria-prima, mas quando a gente vai para matérias-primas mais baratas, o preço de venda não cai tanto. No final das contas, o preço recebido pelo frigorífico é menor, mas também o custo que ele tem para abater esse animal está menor e o que acaba garantindo uma margem aí favorável ou positiva aí para os frigoríficos no final das contas. Agora, Isso. e essa segunda pergunta dele, Berville? Mercado já está precificando uma arroba para São Paulo por volta de R$ 200 por arroba. Estamos perto do fundo do poço. Como é que é essa história de fundo de poço? Será que dá para apostar num fundo do poço nesse atual momento, nessa atual circunstância? Alexandre, hoje, olhando aqui, o mercado futuro, hoje ele está até subindo um pouquinho quando a gente considera a referência de outubro, ele tá em 206. Ele subiu um pouquinho, R$ 3 aqui ao longo do dia, né? Então, agora falar que a gente está no fundo do poço ou que esse mercado pode ceder um pouco mais é complicado, viu? Esse ano a gente já tinha expectativa desse mercado estar firmando, para ser bem honesto, né? E esse mercado veio repetindo o que aconteceu no ano passado, que também não estava no radar. Então a gente teve nesses 3 últimos anos tem tido, né, uma entre-safra aí negativa. Isso quer dizer que vai ser assim até o final do ano? Não necessariamente. A gente tem aí um ritmo de exportação a ser acompanhado, tem exportações para melhorar, devem melhorar, inclusive nas expectativas do próprio USDA. Os dados parciais já mostram volumes importantes de exportação esse mês. Se a gente fechar com a média diária dos dados parciais, fechar o mês, a gente está falando de recorde, se não recorde empatado com o recorde do ano passado, ali de agosto do ano passado. Então a gente está falando de bons volumes exportados. A grande questão é o nível de oferta, né? Então esse nível de oferta que tem que ser acompanhado de perto e tem sido aí a pedra no sapato para a precificação do boi. Muito bem. O Matheus Jimenez, boa tarde. A expectativa é terminar o ano com arroba abaixo de 200, de novo, Iberville. R$ 200 está aqui rondando a cabeça do pecuarista, Iberville. O que a gente tem hoje é essa expectativa aí de preços do mercado. E quando eu falo de o mercado futuro ele é um punhado de opiniões tentando acertar, né? Tem gente quem acha que tá barato está comprando, claro, fora algumas estratégias de hedge da indústria e dos pecuaristas. Fora essa volta que eu dei para responder, eu ainda acho que esse mercado teria espaço para encontrar um piso não muito distante. Agora, eu também achava isso a R$ 10, R$ 15 acima. Então, a gente tem que acompanhar e tem que ficar de olho nesse mercado. Realmente, o mercado, com a cara que ele está agora, a gente tem que acompanhar de perto. Tá? Mas, vamos dizer, se for para ele encontrar uma firmeza no curto prazo, talvez seja agora, nessa proximidade da virada de mês. Só que a gente também está falando de programações em geral alongadas.
Salvo, claro, Mato Grosso do Sul tem uma programação um pouco mais justa, mas a gente está falando de programações um pouco alongadas, pouco não, em geral alongadas. E aí isso não dá muita perspectiva dessa virada de mercado. E, então, só que quanto mais o mercado cai, mais ele vai ficando barato, mais o escoamento vai sendo estimulado, e nós temos aí, claro que é, o mercado não vai cair para sempre, sabe? Eu sei que parece que eu tô só dando volta, né, Alexandre? Mas Mas realmente o mercado ele está com um nível de pressão aqui que poucas vezes a gente observou. é isso, né? Inclusive, Ah, quando a pode. gente pega um histórico aqui que eu tô desde 98, a queda de janeiro a agosto agora foi a maior desde 98, pelo menos, que é o que eu tenho uma série que eu tô na mão aqui. Foi de 19%, considerando o preço médio ainda de agosto, nem considerando já esses mínimos que têm sido observados nos últimos dias. Essa queda desde 98 aí, ou seja, fazia tempo que a gente não via uma queda tão significativa, né, nos preços assim, mas também, ao contrário, a gente está entendendo ou visualizando aí uns frigoríficos mais preparados, né, Iberville, para esses momentos também. Haja visto as escalas, haja visto as compras a termo, enfim, o produtor é que está ficando para trás nessa história toda no final das contas, né? Vamos dizer, desse movimento todo de mercado, melhorou o preço no varejo, menos do que podia ter melhorado. A margem do varejo melhorou, porque o varejo melhorou o preço no varejo, estou querendo dizer, para a dona de casa, para o consumidor melhorou, o varejo absorveu margem e o frigorífico, vamos dizer, viu sua matéria-prima caindo meio próximo aí do preço de venda, ou essas trocas todas que a gente comentou aqui. Então, realmente, para quem piorou esse ano, foi para o produtor, né? Isso aí, pensando em quem faz cria, quem faz ciclo completo, só piorou, porque a gente está falando de queda de preço. Quando a gente fala de uma recria engorda, a gente tem aí uma relação de troca em alguns momentos melhor e tem essa ponderação, né? Então, essa é a leitura do momento e lembrar o pecuarista, claro que o objetivo aqui é falar do mercado hoje, não é? Mas esse desinvestimento que está acontecendo hoje, ele está semeando e plantando uma alta nos próximos anos. Então, pensando aí fora desse mercado semanal, que eu sei que é importante, porque é a receita do produtor, mas a gente volta para aquele cenário. Esse desinvestimento, essas fêmeas que estão indo para o gancho hoje, muitas vezes, inclusive prenhas, a gente tem relatos também de muita vaca prenha indo para o gancho, indo sem muito critério. Isso aí é menos bezerro nos próximos anos e é o que normalmente ocorre com o ciclo. Que está acontecendo, inclusive, nos Estados Unidos, que o mercado tá em alta lá, com uma arroba próxima de $100. É a correção que vai sendo feita a partir do que está acontecendo agora e a gente vai ver essa consequência lá no futuro, né? Identificando muito bem, como você falou aí, frisou aí, o tal do ciclo pecuário. Vamos ver o que vai dar, Iberville, o que esse desinvestimento vai fazer aí com a pecuária brasileira mais adiante. O fato é que agora está apertando aí o pecuarista brasileiro, se tornou uma pedra no sapato do produtor por aqui e a situação não está fácil não. Vamos ver o que vai acontecer com o mercado nesse resto de ano aí. Tomara que a demanda apareça, né, Iberville? Pelo menos Sim, isso seria uma ajuda a mais para equilibrar essa oferta e demanda aí, né? Alexandre, a nossa, vamos dizer, as nossas atenções, elas estão muito voltadas para a oferta, porque do lado da demanda, a gente tem expectativa de que ela siga em relação ao que está hoje, daqui para um pouco melhor, sabe? Não é uma demanda explosiva, mas é uma demanda que tende a melhorar um pouco na reta final do ano, no mercado doméstico normalmente acontece, no mercado internacional as expectativas são de melhoria do fluxo, já temos tido indicativo nas parciais, então seria essa ponderação. E agora não é a hora, vamos dizer, não é o momento em que dá para fazer alguma coisa, mas lembrar, talvez usar esse momento de queda agora para lembrar da importância das ferramentas de gestão de risco, né? Então, para quando o mercado estiver otimista, lembrar que ele não sobe para sempre, assim como a gente tem que lembrar que ele não vai cair para sempre atualmente, né? É isso aí. Iberville Neto, meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Obrigado, um abraço a todos e até a próxima. Valeu, abraço para você. Tá aí Iberville Neto, HN Agro, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos ver lá na B3 como estão os negócios nesse momento. A gente tem um dia de aparente recuperação nos preços. Vamos olhar? Olha aí, o agosto só está caindo 0,34%, R$ 206,50, mas a partir de setembro tudo verdinho, R$ 204,20, alta de 0,94%, outubro R$ 205,50, subindo 1,18%, novembro R$ 212,00, alta de 0,95%. Indicador CPEA ontem fechou a R$ 219,05, com alta de 0,87%. Muito bem, são os números do mercado do boi gordo nesse momento. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente.